Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast de Bem com a Pele, agora a nossa terceira temporada. E para abrir essa temporada, lógico, eu trouxe um tema de grande interesse de vocês, afinal vocês vivem me perguntando, seja pelo Instagram, seja nas consultas ou nos atendimentos, sobre a Coreia. Para quem não sabe, eu estive na Coreia recentemente para participar de um congresso coreano de dermatologia. E aproveitei essa viagem para conhecer clínica dermatológica coreana, spa capilar coreano e, além disso, conhecer as principais marcas, tendências, conversar com alguns locais para entender como funciona e qual é o segredo da pele coreana. Para início de conversa, para a gente chegar lá na Coreia, é um caminho bem longo, a gente faz alguns voos longos daqui para São Paulo, por Dubai, foi por onde eu fui, e começa sendo bem cansativo a partir daí. Quando a gente chega lá tem aquela questão do fuso, que deixa a gente um pouco ainda confusa nos primeiros dias, mas de verdade vale muito a pena essa viagem. Então, quem acompanhou nos stories percebeu que eu não tive muita dificuldade em relação à alimentação, mas sim é um ponto que você deve considerar, porque quem não gosta de pimenta, de tempero, vai estranhar um pouco nesse primeiro momento e não é com tanta facilidade que você encontra restaurantes que você consegue comer de tudo, como por exemplo um simples McDonald's. Você precisa ir direcionado ali para você conseguir encontrar um lugar para você comer comidas que você está mais habituado. Como eu amo tempero, pimenta, eu me dei super bem, gostei bastante, mas eu fui com algumas amigas e elas sofreram um pouquinho para conseguir ali um pratinho que elas gostavam. Mas de uma maneira geral, até a comida eu aprovei demais. Entretanto, eu não levaria as crianças por enquanto, porque é difícil encontrar comida para eles. Acho que é uma viagem assim, pelo menos do meu ponto de vista, uma viagem mais para adulto e levando sempre em consideração essa questão da alimentação. Mas é impossível você ir para a Ásia e não voltar apaixonado. Isso é uma coisa que eu percebi no dia a dia, no consultório, conversando com outras pacientes que foram para a Coreia do Sul, que foram para o Japão, até para a China, e todo mundo volta com essa mesma percepção. Assim, é um lugar muito diferente, com uma cultura muito diferente da nossa. Eu tive uma grata surpresa, assim, os coreanos, eles são extremamente receptivos, calorosos, eles te acolhem muito bem, eles fazem questão que você se sinta bem. Se você está perdido com alguma coisa, mesmo que eles não falem bem inglês, eles vão se esforçar para fazer você entender, para conduzir você pelos lugares. Então, a gente foi muito, muito bem recepcionado. Eu falo que quem gosta de viajar para a Europa vai amar viajar para a Ásia, porque, além de tudo, você é muito bem atendido, muito bem recebido. Os brasileiros são muito, muito queridos por lá. Logo no começo da viagem, a gente foi conhecer uma clínica dermatológica coreana e existem várias diferenças do ponto de vista de atendimento ao paciente. O primeiro ponto, quem faz aquela primeira consulta, aquela primeira abordagem, não é o dermatologista. Existem as concierges que vão conversar com o paciente e elas vão fazer essas indicações. E o médico vai chegar basicamente para injetar, para fazer a aplicação. E lógico, contraindicar alguma coisa que não faça sentido, ele vai ali dar uma avaliada final antes de fazer o procedimento, mas quem faz essa avaliação, essa conversa com o paciente é de fato a concierge. E diferente aqui do Brasil, lá na Coreia eles têm um padrão de beleza muito diferente do nosso, Enquanto aqui no Brasil, no Ocidente em geral, a gente gosta de rosto mais angulado, um rosto mais magrinho, sequinho, com contorno mandibular marcado, as mulheres coreanas, elas gostam de um rosto muito delicado, quase até infantil, bem arredondado, fininho. Então, para vocês terem uma ideia, enquanto aqui no Brasil a gente quer marcar e definir contorno, lá na Coreia elas fazem cirurgia para afinar e para tirar essa marcação do contorno mandibular. Então, para elas é algo muito diferente, Na verdade, eu acredito que é algo realmente muito cultural, elas são muito pudicas, muito discretas. Até quando a gente elogiava, falava assim, ai, nossa, como você é linda, sua pele é linda. Elas ficavam coradas, assim, morrendo de vergonha e agradeciam e tudo. Mas elas são muito, muito envergonhadas, muito tímidas. E para elas esse padrão de beleza é realmente esse rosto bem angelical, bem delicado. E elas fazem cirurgia desde muito cedo, que é muito interessante. Então, às vezes, meninas que acabaram de fazer 15 anos ou passaram na faculdade, algo nesse sentido, elas já ganham de presente cirurgias plásticas. Então, não tem nenhuma popstar ou uma idol coreana que não tenha passado por algum tipo de procedimento. Elas fazem vários. Como, por exemplo, cirurgia para deixar os olhos mais amendoados. Então, elas modificam
bastante e não tem medo de fazer pequenas ou grandes intervenções. E muita gente pergunta se o segredo da pele coreana é de fato a rotina de skincare. Na verdade, eu acredito que seja um conjunto de coisas. O skincare, propriamente dito, de fato é algo que passa de mãe para filha, algo muito cultural, muito enraizado na Coreia. Então, eles valorizam muito a beleza, esse autocuidado, né? E eles percebem que pessoas que são mais bonitas, mais atraentes, elas conseguem os melhores empregos, elas conseguem as melhores conexões. Então, por conta disso, esse ponto para eles é muito importante. Então, o skincare, para vocês terem uma ideia, é algo tão cultural que, além de passar de mãe para filha, a esposa também compra para o marido, para fazer no marido. Então, é algo muito enraizado na cultura deles. E acho que uma diferença principal quando a gente fala de skincare brasileiro e skincare coreano é que aqui no Brasil a gente tem uma grande tendência a deixar a pele matificada, especialmente aqui em Manaus, por conta do clima, que é mais úmido, né? E às vezes a gente acaba deixando a pele ressecada e ainda assim ela continua oleosa. Então, é um cuidado que as coreanas têm. Elas têm muitos produtos. A Coreia, de uma maneira geral, a Coreia do Sul, ela investe muito em produtos, em cosméticos, né? E por isso ela distribui para o mundo inteiro. E esses produtos são de extrema qualidade e têm um acesso fácil à população, não são produtos caros. Então, por isso elas têm passo a passo, cada produto tem uma função específica para conseguir entregar o melhor resultado sem que você tenha que, por exemplo, ficar esfregando muito a pele. Então, só para você fazer uma limpeza da pele, elas começam, seja com Cleanse Oil, ou com Cleanse Milk, ou Cleanse Balm, para dissolver ali a maquiagem. Em seguida, elas usam um sabonete para fazer essa limpeza. E em seguida, elas usam um tônico. Usam muitos pads, que vocês já devem ter visto, que são alguns disquinhos que já vêm umedecidos. Elas usam muito para preparar a pele para a hidratação e terminar de fazer aquela limpeza. Que é diferente aqui do Brasil, né? A gente costuma usar disco de algodão com solução micelar e a gente acaba tritando demais a pele, e isso foi, assim, um ponto de virada, tanto para a minha rotina de skincare quanto para a rotina de skincare das minhas pacientes. Eu sou muito mais cuidadosa nas etapas de limpeza e preparo para a hidratação da pele. As coreanas amam os produtos de skincare com PDRN, com exossomos. Entretanto, lógico que não é só isso, né? Elas fazem muitos procedimentos dermatológicos e, de fato, os procedimentos que elas mais fazem lá são os chamados skin boosters, que são diferentes dos skin boosters que a gente conhece aqui no Brasil. Elas utilizam os exossomos, o PDRN, o PN, que são ativos que fazem regeneração da pele de maneira injetável. Infelizmente, esse tipo de procedimento ainda não tem autorização para ser realizado aqui no Brasil, mas é algo muito difundido na Coreia inteira, e elas fazem tratamento regenerativo, por exemplo, de exossomos há muitos anos, né, derivados de células vegetais. Entretanto, no último ano, houveram surgimento de novos procedimentos derivados de células humanas, e que já está bem estourado lá na Coreia também. Outro procedimento que as pacientes amam são as tecnologias. Então, elas costumam fazer pacotes anuais para que todo mês elas estejam presentes na clínica, fazendo uma tecnologia para dar aquela famosa glass skin, que é aquela pele bem luminosa, bem viçosa, e que até no primeiro momento, quando a gente chega lá na Coreia, a gente percebe, nossa, mas brilha muito a pele delas, né? Se a gente trouxesse exatamente aquela pele para o Brasil, a gente teria alguma estranheza. Mas, de fato, aquilo acontece por conta da hidratação. Então, além dessa rotina de skincare bem apurada, elas fazem muita tecnologia de maneira rotineira. Então, todos os procedimentos delas estão muito enraizados no dia a dia. Então, elas fazem até o que chamam assim, a hora do botox na hora do almoço. Então, elas saem do almoço do trabalho, vão ali, fazem a toxina e voltam para trabalhar. É algo muito frequente e muito praticado na Coreia também. E as lojas? As lojas são basicamente lojas conceito. Então, é para você ter aquela realmente experiência. E tudo na Coreia do Sul, que eu percebi, é muito instagramável. Inclusive, as pessoas dentro da loja, do spa, enfim, elas fazem questão que você poste, que você se sinta à vontade para colocar nas redes sociais. Então, existe todo um enredo, uma experiência ali ao redor, e no final das contas, a compra vira só uma consequência. Mas você já conheceu a marca, já entendeu ali aquela proposta da marca e já fez bastante foto para colocar no seu Instagram. Uma visita que eu amei na Coreia do Sul foi a visita a um spa facial coreano, né? Então, com múltiplas etapas, foi algo assim
tão relaxante, minha pele saiu tão luminosa que eu resolvi trazer esse passo a passo para a clínica e já está disponível lá na clínica, que a gente chama de L-Spa coreano. E é algo que os pacientes têm gostado bastante. Lógico, a gente deu alguns toquezinhos nossos, né, brasileiros, para a gente melhorar ainda mais a experiência e o resultado. E aí é algo que eu ainda não tinha visto aqui no Brasil, que funciona muito lá na Coreia, e eu tenho certeza que quem ainda não conheceu vai amar conhecer essa experiência. Depois dessa minha viagem da Coreia do Sul, eu de fato entendi por que acontece todo esse hype ao redor dela. De fato, é uma viagem surpreendente, do ponto de vista cultural, é muito enriquecedora. Eu recomendo para todo mundo, eu tenho recomendado para todas as pacientes que têm ido à clínica. Acho uma viagem super interessante para você fazer como amiga, porque daí você conhece todos aqueles produtos de skincare, tem muitos produtos de skincare, muitas lojas com eles, assim, andares e andares para você conhecer. E essas experiências, tanto do spa facial, do spa capilar, as clínicas dermatológicas de uma maneira geral, acho uma viagem surpreendente, eu amei e tô recomendando para todo mundo. A última dica desse episódio é: levem uma mala vazia, porque lá é um lugar muito legal para você fazer compra, seja de produtos de skincare, seja de tecnologia, seja de roupa, você consegue muita coisa legal com preço super acessível, então assim, não dá para perder essa oportunidade. E me conta, você já tá fazendo essa rotina coreana, já conseguiu incorporar no seu dia a dia? É possível fazer uma rotina coreana também com produtos brasileiros, é só a gente seguir ali mais ou menos o passo a passo, é algo bem interessante de fazer. Me conta se você gostou desse vídeo, deixa aqui seus comentários, as suas dúvidas e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast. Até a próxima!